Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Agosto é o mês de ultra promoção de armações e óculos de sol nas óticas Ultrafarma. Armações e óculos de sol das marcas exclusivas iFly e Fio com 50% de desconto. Imperdível! Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você telespectador, a você internauta que acompanha a programação Ultrafarma com o apoio de Sidney Oliveira. Chegamos mais uma vez até você levando o programa Devotos do Bom Jesus de Guape. Hoje, terça-feira, 31 de agosto de 2021, 22ª semana do Tempo Comum. Chegamos ao final de mais um mês. O primeiro mês do segundo semestre chega ao fim e com ele nós queremos agradecer ao Senhor Bom Jesus por todas as graças, por todas as bênçãos que foram derramadas em nossas vidas ao longo deste mês de agosto em que nós comemoramos a festa do Senhor Bom Jesus. Mas Ele certamente continuará a derramar suas graças e suas bênçãos sobre a sua vida. Tenha fé, peça com um coração sincero, tenha um coração aberto, disponível, um coração amoroso ao Senhor Bom Jesus e Ele jamais se negará a conceder a você aquilo que for bom, aquilo que for necessário para a sua felicidade, para a sua alegria. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Lembre apenas de identificar a sua mensagem, de forma que as pessoas que nos acompanham nesse momento em todo o Brasil possam também rezar por você e recomendar as suas orações ao Senhor Bom Jesus. Como eu sempre digo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz Jesus. Nós somos muito mais do que 2 reunidos em nome do Senhor Bom Jesus nesta manhã. Por isso nós temos esta certeza, Ele está no meio de nós. Vamos começar o nosso programa meditando a palavra do Senhor Bom Jesus. Nós estamos no princípio do Evangelho de São Lucas, o texto escrito pelo evangelista Lucas. Nós estamos no capítulo 4 e hoje ouviremos os versículos 31 a 37. É o texto que é proposto para esta terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Peçamos as luzes do Espírito Santo, peçamos a graça de Deus para que juntos possamos fazer um bom momento de oração, um bom momento de reflexão e para que esta boa palavra que vamos ouvir possa produzir em nossos corações frutos de alegria, frutos de inspiração para um dia a dia melhor, frutos de conversão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na sequência do Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus vai embora de Nazaré, de onde foi expulso, por anunciar a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus. Os seus conterrâneos, os nazarenos, por ele ser filho daquela terra, não acreditaram na sua palavra, não acreditaram na sua ação e o expulsaram. Jesus volta a Cafarnaum, o lugar onde ele iniciou o seu ministério. Jesus começa o seu ministério em Cafarnaum exatamente porque ele era extremamente criativo. Ele sabia que em Cafarnaum, uma cidade portuária, chegavam pessoas de todos os cantos, de todos os lugares. Desta forma, ao verem o anúncio que Jesus trazia da Boa Nova, ao verem os sinais que Jesus trazia, rapidamente a mensagem de Jesus foi se espalhando. Isso porque as pessoas passavam por ali, viam Jesus, ouviam Jesus, viam os seus sinais e imediatamente levavam para onde estavam seguindo o seu caminho aquilo que tinham visto e ouvido. Então, aqui já fica a primeira mensagem de Jesus para o dia de hoje, para anunciarmos o Evangelho, para anunciarmos a sua boa notícia. É preciso que tenhamos criatividade, que encontremos os meios necessários para atrair as pessoas para esta mensagem que é capaz de nos mudar, de transformar a nossa vida. Talvez com esta reflexão que nós faremos agora sobre o Evangelho, a gente consiga compreender o que significa dizer que Jesus tinha autoridade ao ensinar. Essa expressão aparece 2 vezes no Evangelho de hoje. Jesus ensinava com autoridade. Depois, ao final, Jesus ensinava, falava com autoridade e poder. Talvez a gente associe a autoridade, o ser autoritário, com um exercício abusivo do poder. Muitas vezes nós chamamos de autoritário aquele que exibe a sua autoridade com força, com poder, muitas vezes com injustiça. Então, nós precisamos retomar a ideia correta de autoridade, entender de onde provém, o que significa Jesus ter autoridade. Os evangelistas, em diversas ocasiões, não só São Lucas, como os outros evangelistas, eles destacam a surpresa dos ensinamentos de Jesus
para aqueles que o ouviam. Aquelas pessoas viam os seus ensinamentos, viam os seus sinais e demonstravam surpresa e demonstravam até uma certa indagação. O Evangelho termina hoje dizendo que aquelas pessoas começaram a se questionar quem era aquele que falava com aquelas palavras de poder, de autoridade, que realizava tamanhos sinais. E essas indagações, muitas vezes, elas tomavam conta até mesmo do coração dos discípulos. Nesse mesmo trecho narrado por São Lucas, quando contado pelo evangelista São Marcos, ele vai dizer que Jesus ensinava com autoridade e era uma autoridade muito diferente da autoridade dos escribas. Então as pessoas ficavam espantadas porque percebiam essa diferença entre a autoridade de Jesus e a forma pela qual os escribas, os doutores da lei, ensinavam. O povo que ouvia Jesus percebeu, portanto, com clareza a diferença radical entre o jeito dos escribas ensinarem e o jeito de Jesus. Jesus que ensinava com segurança, Jesus que ensinava com força, ele não titubeava para ensinar, ele não fraquejava, ele não tinha dúvidas a respeito daquilo que ele estava falando. Então ele declarava os seus ensinamentos, a sua doutrina com muita segurança. Jesus, principalmente, não vai emitir nos seus ensinamentos opiniões pessoais, jeitos próprios, não vai buscar vantagens a partir daquilo que ele ensina, mas ele vai ensinar com a sua vida e com o seu testemunho. Aqui está a clara diferença. Semana passada ainda a gente ouvia Jesus chamando os doutores da lei, os escribas e os fariseus de hipócritas, porque aquilo que eles ensinavam diferia daquilo que eles viviam. E Jesus é exatamente o contrário, como nós vemos no Evangelho de hoje. Ele vai ensinar com as palavras, mas também com o seu testemunho. E Jesus ainda é diferente dos profetas, porque os profetas, eles falavam em nome de Deus, eles traziam aos homens uma mensagem de Deus. Enquanto isto, Jesus, ele é o próprio Deus que fala. Ele é aquele que diz, eu vos digo. Então é uma autoridade, é um poder que emana do próprio Deus, que é Jesus. E outra característica muito interessante de nós observarmos é que Jesus explicava, Jesus ensinava com muita simplicidade. Isso porque aquilo que ele ensinava, aquilo que ele dizia, era resultado daquilo que ele vivia. Jesus, ele não se justificava, ele não tentava provar nada, ele não tentava argumentar o tempo todo para justificar aquilo que ele estava ensinando, mas muito pelo contrário, ele simplesmente ensinava. Ele simplesmente falava, ele simplesmente praticava aqueles gestos no meio do povo. Então ele não precisava de longas explicações, de argumentos mirabolantes para que fosse compreendido e para que fosse seguido pelo povo. É, portanto, nas atitudes, nos gestos, no testemunho de Jesus é que reside a sua autoridade. A autoridade verdadeira, a autoridade daquele que ensina aquilo que faz, ensina aquilo que vive. As palavras de Jesus certamente eram palavras que penetravam a alma, que chegavam ao coração, que eram capazes de transformar a vida daquelas pessoas que o ouviam. Tamanha era a sabedoria de Jesus, era uma sabedoria infinita, a ponto de que Jesus não era compreendido
somente por aqueles que eram sábios e entendidos, mas ele era compreendido por todos os homens e mulheres, por crianças, por idosos, por pessoas iletradas, pelos mais simples, pelos trabalhadores do campo, pelos pescadores. Jesus era compreendido por todas as classes de pessoas. Isso porque ele usava uma linguagem para demonstrar os seus ensinamentos que era muito comum a todos aqueles que o ouviam. Ele tinha uma linguagem simples, ele fazia da sua pregação, dos seus ensinamentos, algo atraente, porque trazia para aquele momento a vida e a realidade das pessoas. Aquilo que era corriqueiro, aquilo que era do dia a dia, aquilo que era o normal da vida das pessoas, muitas vezes era o plano de fundo dos ensinamentos de Jesus. Talvez por isso Jesus conseguisse atrair tantas pessoas ao seu ensinamento. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos notar que tudo é capaz de nos ensinar. O seu silêncio nos ensina, nos inspira, os milagres que ele fazia, os seus gestos, os seus momentos de oração, o seu amor pelos homens, a sua preferência pelos pobres, pelos doentes, pelos fragilizados, pelos excluídos, por aqueles que estavam jogados à morte. Nós aprendemos também pela sua livre aceitação da cruz. Ele aceitou livremente entregar a sua vida, entregar-se de corpo e alma pelo plano divino da salvação. Ele cumpriu até o fim a sua missão, cumpriu até o fim o motivo pelo qual foi enviado. Cristo, como nós dizíamos ontem, ele manifesta a paterna bondade de Deus. Ele manifesta o rosto misericordioso do Pai. Portanto, com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus gestos, Jesus nos revela quem é Deus. E a partir desta importante revelação de quem é Deus, ele é capaz de revelar a nós, homens, quem somos nós. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa finalidade nesta vida? Jesus nos mostra isso claramente com os seus gestos, com as suas atitudes e, sobretudo, com os seus ensinamentos. É Jesus quem vai revelar que a essência de todo homem é a misericórdia, é o amor, é a caridade. Na vida, tudo vai passar e o que vai permanecer é aquilo que é a nossa essência, o amor. E nós amamos porque Cristo, através da sua vida e do seu testemunho, nos revelou que Deus nos amou por primeiro. Porque Deus nos ama, é que nós somos capazes de amar os nossos irmãos e irmãs. Ontem, na sinagoga de Nazaré, no trecho que nós ouvimos, Jesus, pelas suas palavras, pela sua pregação, ensinou a misericórdia de Deus. Hoje, pelo contrário, ao realizar esse gesto de cura do endemoniado, Jesus está revelando a misericórdia de Deus pelas atitudes. Portanto, palavra e testemunho caminham juntos, se fecham na pessoa de Jesus. É importante ter o equilíbrio destas duas dimensões. É preciso saber pregar, é preciso saber anunciar, é preciso conhecer com a boca as palavras de Jesus. Porém, é preciso também que a gente conheça com o nosso coração o que Jesus ensinou, porque a partir do nosso coração é que nós vamos praticar os gestos de amor e de misericórdia. Por fim, para nós concluirmos
esta nossa reflexão, eu gostaria de atentar para um fato que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum e que nós ouvimos no Evangelho de hoje. É cada vez mais comum a gente ouvir por aí a citação de um versículo bíblico do Evangelho de São João, retirado totalmente do seu contexto. A gente ouve assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, ao ouvirmos o Evangelho, nós vimos que o demônio diz a Jesus a verdade. É verdade aquilo que o demônio declarou: tu és o Messias, o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, vai dizer o demônio para Jesus. Apesar dele estar dizendo a verdade, Jesus não acolhe a verdade dita pelo pai da mentira. Isto porque, muitas vezes, o demônio usa de verdades, de meia-verdades, para nos perder totalmente, para nos enganar, para nos tirar do caminho reto, do caminho bom, do caminho justo. Por isso é preciso que a gente esteja muito atento, porque muitas vezes em palavras de verdade se escondem os males do mundo, se escondem as injustiças do mundo, se escondem as inverdades. O Papa Francisco já nos disse muitas vezes: com o demônio não se dialoga, com o pai da mentira não se dialoga. Ou seja, ainda que da boca do demônio saiam verdades, é preciso que a gente esteja vigilante, que a gente esteja atento para calá-lo quando for necessário e para expulsá-lo do nosso caminho quando for preciso. Sejamos, portanto, prudentes e não acreditemos em meias verdades. A verdade de Jesus, ela se manifesta pelo amor e pela misericórdia. Qualquer anúncio de verdade que seja contrário ao amor, que seja contrário à misericórdia, que seja contrário à vida e à dignidade das pessoas, é falsa verdade, é enganação. Por isso estejamos atentos e estejamos prontos a dar verdadeiras razões à nossa fé a partir do amor e da misericórdia de Deus. Amém. E nós continuamos com o nosso programa. Este programa tem o apoio, tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Através do apoio do Sr. Sidney Oliveira, nós podemos chegar até a sua casa levando esta palavra de verdade, levando esta palavra de conforto e de esperança do Senhor bom Jesus. Mas agora nós queremos rezar por você que está enviando a sua mensagem, o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. Peço oração para que eu possa arrumar um trabalho, que o bom Jesus de Iguape me ajude com esta graça. Vamos rezar então. Quem nos envia essa mensagem é a Nívia Santos. Ela também pede oração pelas suas filhas Ingrid Santos Silva e Alessandra dos Santos. Ela fala aqui da cidade de São Paulo, capital. Quantas pessoas desempregadas nos acompanham nesse momento e pedem as graças, as bênçãos e as orações ao Senhor bom Jesus. Venho aqui para pedir oração pela saúde do meu marido, José Carlos de Oliveira. Meu nome é Lúcia. Vamos rezar nesta intenção pela saúde do Senhor José Carlos de Oliveira. Bom dia, Senhor bom Jesus. Obrigado por mais esse amanhecer. Cuida do Luiz Gustavo, Senhor, que se encontra hospitalizado e em coma induzido. Quem nos envia esta mensagem é a Célia Muniz, da cidade de
Curitiba, São Paulo. Meu nome é Paulo Pimentel Simões, eu sou do estado do Pará. A minha cidade é Oriximina, no Pará. Eu preciso de oração, eu e minha família. Também pelo meu estado do Pará e pelo Brasil. Estou assistindo vocês neste momento. Meu muito obrigado. Então, nós estamos chegando também ao norte do Brasil. Chegamos também às regiões mais longínquas, o Santuário do Senhor Bom Jesus, aqui no estado de São Paulo, no litoral sul de São Paulo, chegando lá ao estado do Pará, no norte do Brasil. Que as bênçãos do Senhor Bom Jesus possam atingir todas essas cidades também que estão neste trajeto. O André Martins Paz de Oliveira, que diariamente nos acompanha, da cidade de São Paulo, capital, também nos pede orações pelo fim da pandemia. Bom dia, dedico as orações de hoje pelo falecimento de Valdir Euclides da Silva. Eu falo de Embu das Artes, São Paulo. Vera Lúcia Teixeira da Silva. Rezamos, portanto, nessa intenção. Bom dia, peço oração pela saúde de Helena Maria Pereira, Paulo Rogério Pires Correia, Helena Antoniassi Pereira, Isa Maria de Moraes, todos de São Paulo, capital. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos entregar ao Senhor Bom Jesus todos estes pedidos, todas estas preces, na certeza de que Ele, que é o Pai da verdade, deseja que todos nós conheçamos o seu amor e a sua misericórdia. Nos voltemos ao Senhor Bom Jesus e cantemos pedindo a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. Rezemos a oração do Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia, pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai essa nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus abençoe o seu dia, abençoe a sua terça-feira, abençoe todas as tuas dificuldades. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio oferecido à evangelização. Obrigado a você que rezou conosco e enviou os teus pedidos de oração. E amanhã, quarta-feira, início do mês de setembro, início do mês dedicado à Palavra de Deus, nós esperamos você mais uma vez. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele quiser. Peregrinos no mundo viver.